Esses 40 anos de ministério pastoral, respirei um ar tão pesado quanto venho respirando nesses últimos dias. Nós temos vivido sob uma intensa pressão, eu admito. Pressão moral para negociarmos os valores do reino de Deus sobre o altar do príncipe desse mundo. Pressão espiritual, porque nunca houve uma ação tão organizada da sociedade em rechaçar a pregação do Evangelho e de rechaçar os ministros de Cristo. Eu entendo que nós vivemos num mundo confuso, num mundo angustiante, num mundo que pesa sobre nós, digamos, os seus alvos mor, que é a destruição e a morte. Só que eu vejo que tudo vem acontecendo um pouco mais cedo. Eu sempre lidei na igreja com gente angustiada, sofrida, pesarosa por conta dos dramas do cotidiano. O mundo sempre foi um lugar perigoso, escorregadio e afetado pelo diabo. Só que me parecia, fazendo uma exegese do tempo, me parecia que uma geração aguardava pela outra geração. Havia uma passagem de bastão, até mesmo no campo do sofrimento, de uma forma muito mais nítida, muito clara. Mas agora não. Os problemas e os dramas do nosso cotidiano estão afetando nossas crianças. Nossas crianças estão parando não somente na cadeira de algum psicanalista ou de um psicólogo, mas eles estão acabando na mão da psiquiatria, que é um ramo da medicina altamente questionado. O fato é que, inegável é que a vida vem afetando o ânimo de muita gente. Uma mulher cujo marido não é crente e ela caminha sozinha para a igreja todos os domingos durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. É impossível pedir que essa mulher tenha bom ânimo todo o tempo. Um jovem que hoje se forma e coloca os seus currículos no mercado de trabalho, recebe um não hoje, um outro não amanhã, um outro não ao longo daquele ano ou da sua vida juvenil, até que o mais forte de todos encara um dia de desânimo, onde parece que todas as portas fecharam, parece-me que o céu se tornou um bronze polido e que as nossas orações retinem à medida que oramos,
como o som de um sino na torre de uma igreja. A verdade é que o desânimo, o desencorajamento, a falta de ânimo para reagir é totalmente compreensível. E o Deus da graça, da pura graça, que em Cristo Jesus fez brilhar a sua glória, Ele imaginou mecanismos para que nós pudéssemos viver esse dia de escuridão, de espanto, de desânimo. Por outro lado, nós não podemos negar de que a fé cristã não se trata de uma alternativa indolor à vida. Se você pensa que o cristianismo é um jeito de se viver a vida de modo indolor, protegido da dor, das decepções, das angústias, dos dias nublados, você está muito enganado. Não se trata, cristianismo não se trata de passar todo o tempo sem ao menos um ai. Não. Fato é que coisas boas acontecem com gente má, e coisas más acontecem com gente boa. O livro de Jó está encravado mesmo aqui no centro das Escrituras, junto com os outros livros poéticos das Escrituras, para nos mostrar que o sofrimento é uma realidade, e uma realidade muito nítida, muito clara. Algumas igrejas tentam fazer acreditar o seu público que o Evangelho é uma fé indolor, é uma razão, é um motivo para você viver uma vida sem problema. Mas isso é, desculpe-me, sem tentar fazer nenhum julgamento público de nenhuma igreja, mas isso é uma propaganda enganosa no sentido de que o Evangelho não endossa essa tese, e nem Jesus endossa a tese de que a vida nesse cenário que nós vivemos é uma vida protegida do sofrimento ou das angústias e deficiências do dia a dia. Eu gostaria de dar a todas as igrejas que pregam esse evangelho, que para mim é uma propaganda enganosa, essa mensagem de uma vida indolor, eu gostaria de dar a cada uma delas o benefício da dúvida, uma espécie de negação daquilo que o meu coração entende como uma realidade. A verdade é que existe igreja surfando essa onda do sofrimento da pior maneira possível, e talvez seja essa uma das razões que o Evangelho vem sendo de alguma forma tão resistido por essa geração. A verdade é que o sofrimento é real, as aflições são reais e as angústias desse tempo são reais. Nós antes mandávamos nossos filhos para a escola com um pouco mais de segurança no coração, mas hoje existem indústrias inteiras no entorno da pedofilia, no entorno da sedução por corpos infantis ainda não formados. E você cairia do banco
Se eu começasse a citar os atores de Hollywood envolvidos em pedofilia, atores que são protagonistas de determinados filmes que nós adoramos de ver e que nós curtimos muito, colocar um desses filminhos para a gente ver. E, no entanto, a indústria da pornografia amarra os adultos. A indústria da pedofilia alimenta a mente doentia e o coração doente de muitos homens sem classificação. São completamente desqualificados. O fato é que a gente vive num mundo perigoso, um mundo muito difícil, muito perigoso. Como enfrentar a realidade que vivemos num mundo caído e pontuado de dor e sofrimento de toda a ordem? Como manter vivo o nosso ânimo no meio de todas essas denúncias? Nós estivemos passando por um pleito aqui no país, no final do ano passado, e as campanhas políticas foram feitas sob tensões, agressões de ambas as partes, ameaças, famílias se dividiram, igrejas se dividiram, pessoas deixaram a comunidade por força de dar ouvidos a uma narrativa. Pois o mundo tem a sua linguagem, como o reino de Deus tem a sua linguagem, o mundo também tem a sua. A linguagem do reino de Deus é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para este devemos abrir não somente os nossos olhos, mas também nossos ouvidos, mente e coração, para ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco. Mas é inegável de que há uma narrativa nesse mundo, uma narrativa que, por exemplo, define o ser humano não mais como homem e mulher. Mais de 7.800.000 artigos que eu pesquisei ontem falando de gênero. O Google lhe dá a possibilidade de entrar em 7.830.000 links para ler sobre o assunto. E cada um deles defende a ideia de que nós já não mais somos definidos pelo gênero biológico, mas há cerca de 52 gêneros catalogados. Haja criatividade para imaginar sexualidade no tempo em que vivemos. Mas o problema não está só com a questão do gênero, o problema também vaza para outros cenários como matrimônio. Pega assim um grupo de WhatsApp da sua família e faz uma pesquisa. Que lugar tem o casamento na sua imaginação, no seu coração e no desenvolvimento da sua vida? E você vai encontrar as maiores barbaridades na cabeça de gente que tentou se casar e não deu certo. A verdade é que família, casamento, fé, tudo se tornou objeto de escárnio. E cada dia está mais difícil respirar esse ar pesado do mundo. Eu me ancoro no Evangelho e gostaria de ancorar a igreja também no Evangelho. Palavras de Jesus, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz
em mim. Essa foi a primeira palavra que Jesus deu aos discípulos depois da sua ressurreição. Quando apresentou-se vivo no meio deles, Jesus os saudou dizendo: paz seja com todos. Se existe possibilidade de nós escaparmos das garras do desânimo, do desencorajamento e dessa circunstância pesada que é viver num mundo cheio de contradições com a nossa fé, é ouvir Jesus dizer que há paz nele. A paz em Jesus nos dá uma clara ideia de que nós não podemos encontrar paz em absolutamente nada ou ninguém além de Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. João 16, 33. No mundo, vírgula. Os sinais de linguagem são muito importantes quando nós estivermos lendo qualquer texto, mas especialmente um texto que se propõe ser palavra de Deus na nossa vida. No mundo, passais por aflições. A vida não é fácil. Você vai chegar um dia e vai ter que encarar uma notícia ruim, uma circunstância ruim. Todavia, palavras de Jesus, mas tende bom ânimo. É que no meio de toda essa escuridão, das densas trevas, que nós quase podemos cortar com uma tesoura ou uma faca, de tão densa que é, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, existe uma maneira de nós encararmos todo desânimo e toda circunstância adversa presente nesse mundo. E a única maneira é encontrando paz em Jesus. Mas, pastor, nós somos pecadores caídos, é verdade. Por isso que, vindo o Filho do Homem, evangelizou paz aos que estavam perto e paz aos que estavam distantes, diz o apóstolo Paulo. A pregação do Evangelho de Cristo é uma proposta para esse mundo que vive sob profundo peso e angústia, pesado peso, pesado fardo e inúmeras angústias, gozar de um pouco de paz. A reclamação de grande parte das pessoas e dos crentes também é que, por alguma razão, a paz bateu asas e voou. Nós estamos sempre sobressaltados. O escapamento de uma motocicleta que nos dá uma sensação de um barulho de tiro, nós já ficamos perturbados. Um filho que se demora um pouco mais a chegar da rua, já ficamos perturbados. As experiências que ouvimos dos vizinhos, dos amigos, nos deixam angustiados. O fato é que só há uma maneira de enfrentar o mundo, é vencendo. Só há uma maneira de vencer o mundo, disse o apóstolo São João. É a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, a fé cristã, ela reclama para si a autoridade do seu fundador, do seu Senhor, do seu Mestre, dizendo que nós podemos ter um bom ânimo, mesmo vivendo debaixo de todas as tensões possíveis e imaginárias. Todas as tensões.
Amados, Jesus definiu o mundo como esse espaço de angústia, esse espaço de aflição. Nossos meios de ganho são oprimidos por esse espaço de aflição. É por isso que há tanta angústia no canteiro de obras, ou no escritório de uma companhia, ou ainda, meu querido irmão, no chão de uma fábrica. Há uma angústia, uma cobrança que cresce a cada dia por maior produção, uma reclamação de mais tempo dedicado ao trabalho. E aí homens chegam em casa exauridos de um dia de trabalho e vão enfrentar as angústias que é cuidar minimamente, de modo cristão, de sua família, de sua casa. Todo o estilo de vida natural é caído. Nós estamos tocando em coisas caídas todo o tempo. A dor em tudo. A dor nas relações profissionais, nas relações de amizade, nas relações de trabalho, a dor na tecnologia. Quando você se torna viciado em tela, quando o celular é a extensão do seu braço. Eu estou num ambiente adulto, as crianças já foram tiradas, e portanto eu tenho liberdade de ser um pouco mais indiscreto. Eu estive lendo a respeito de casais que não conseguem desgrudar os olhos da tela, mesmo em suas relações íntimas. Isso é doentio. Mas por que a gente vive isso? Porque há dor em tudo espalhado ao nosso redor. Você chega em casa com um computador novo, cheio de alegria, comprei o meu mais novo computador, um processador que garante a você ganhar do anterior em milésimos de segundo. Vai processar o seu dado 1 milésimo de segundo ou 2 milésimos de segundo do que o anterior. Tudo é dolorido. Imagina ser pastor nesse ambiente, vencendo um desafio da classe pastoral, porque também a dor parece que chegou na consciência pastoral. Porque enquanto os seminários ficam a pensar se o ministério é uma profissão ou se é uma vocação, os pastores também vão tendo problemas em lidar com as angústias do seu tempo, com as angústias do dia a dia, com os conceitos antibíblicos, porém chamados de missionais, que estão entre nós. A verdade é que a dor em tudo, e tudo parece ter sido contaminado, como Chernobyl, como se de repente o mundo fosse uma grande Chernobyl, ou fosse uma grande Fukushima. Nós estamos vivendo um drama difícil que só Jesus Cristo pode lhe trazer segurança, paz e vitória a esse mundo caído. Só em Jesus nós vamos encontrar e recobrar ânimo para viver. Em tudo que o homem põe a mão, ou sobre o que tenta emitir opinião, ele gera angústia. Nós às vezes
não entendemos muito bem o que foi a queda. Nós, às vezes, paramos tentando fazer piada com todo aquele desenrolar do assunto lá no Jardim do Éden. E nós, às vezes, paramos para imaginar que a queda não foi assim tão fragorosa, foi completa, foi total. Nós decaímos de um estado glorioso no qual o Senhor havia nos criado e nos pusemos, meus queridos irmãos, voluntariamente de costas para Deus, caindo em pecado e caindo na sedução da serpente que faz o seu caminho serpenteando esse mundo, as instituições e tudo que há nele. É um tempo de grande angústia. Experimente gastar um dia ouvindo as experiências ou as opiniões populares, como eu solicitei que você fizesse em seus grupos de WhatsApp, sobre matrimônio, família, relacionamentos. É desanimador. Extremamente desanimador. E por vezes, nem mesmo o ambiente da igreja, ele é guardado dessas tensões e dessa contaminação do velho homem, da velha criatura, daquele velho Adão que vive dentro de nós, nos lembrando de que nós somos pecadores, nos lembrando essa terrível natureza herdada de Adão. A verdade é que quando a gente para avaliar o mundo ao nosso redor, nós encontramos a grande razão para termos os nossos ânimos alterados enquanto cristãos ou enquanto cidadãos desse tempo. Sociólogos, coadjuvados por teólogos, cunharam um termo para abarcar essa produção do pensamento que vem desse mundo, que brota desse mundo. Aparece nos jornais, nas revistas, aparece nos programas televisivos, aparece nos jornais, aparece nas intenções declaradas e nas não declaradas dos governantes, aparece por todo lado. Há uma narrativa que vai sendo costurada ao longo desse mundo, e eu quase consigo contemplar demônios fazendo essa costura na sociedade, para lá e para cá. E os sociólogos, depois, mais tarde, coadjuvados por teólogos, cunharam um termo muito comum, que você que é membro dessa igreja já deve ter ouvido eu pregar sobre isso, falando sobre cosmovisão. Esse mundo caído, derrotado, tem uma narrativa, tem uma produção, muitas das vezes na academia, outras vezes na sabedoria popular, mas tem uma produção para fazer valer as suas ênfases no mundo em que vivemos. Nós não ligamos a isso, nós achamos que isso aqui é um assunto da academia, é um assunto para os grandes seminários, para as grandes universidades, para os grandes pensadores, até o dia em que nós somos surpreendidos em casa pela nossa criança, pelo nosso menino, que chega perto da gente e pergunta: papai, mamãe, eu sou menino ou menina? Mas quem foi que disse isso para você, criatura? A minha professora. A minha professora diz, inclusive, que eu posso ser o que quiser. O problema é que essa tese vem sendo dita tantas vezes,
massacrando a juventude, massacrando as famílias, massacrando as crianças, de modo que essa cosmovisão globalista, progressista, vai tomando um discurso que chega em alguns momentos, até mesmo da boca de cristãos, superar a própria Escritura. Não, pastor, as coisas já não são mais assim. Como não são? O fato é que essa é uma maneira do mundo gerar angústia na gente. Você imagina? É uma maneira de gerar angústia em você. Eu que a vida inteira, nesses 40 anos de pregação do Evangelho, passei por várias igrejas e a vida inteira foi pregando que os jovens deveriam se guardar até o casamento, dizendo da alegria que é proteger e guardar o seu próprio corpo como um templo do Espírito Santo, um espaço sagrado, não somente a alma, o espírito, essa parte imaterial do ser, mas também o corpo, como um espaço santo, sagrado, e portanto existe uma maneira santa, sagrada do Evangelho de cuidar, de lidar com o corpo. O fato é que a vida gera angústia, viver gera angústia. Outro dia eu ouvi dos lábios de meio quilo de carne, desse tamaninho, dizer: mamãe, não me estressa. Mamãe, não me estressa. O fato é que há uma cosmovisão e a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você traduz a narrativa desse mundo, vai lhe trazer mais angústia ou vai lhe trazer o conforto da fé. O único instrumento, biblicamente, que vence esse mundo. Seu filho não é especial. Especial no que eu quero dizer, não, seu filho não tem nenhuma anomalia, ou ele não é um privilegiado, ele é um pecador caído. Ele precisa de Jesus, ele precisa ouvir a narrativa do Evangelho. É preciso que todos nós, unidos, possamos restaurar a piedade nos lares, a piedade nas casas. Mas o que eu ouço mais as pessoas dizerem é que estão cansadas. E eu tratei do cansaço na semana passada aqui na igreja. Preguei uma mensagem falando sobre o cansaço imposto pela vida. Hoje eu estou falando de um outro peso, mas é uma mensagem gêmea da semana passada. Eu só estou tentando colocar para você que a fé nas Escrituras, a fé no único Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há, que chamou à existência as coisas que não são, pela palavra do seu poder. A fé no unigênito Filho de Deus, enviado para nos salvar desse vale de angústia que é esse mundo mau. Que essa fé nos leva a vencer o mundo. Que a fé no Espírito Santo, nesse Espírito sagrado, nessa outorga divina ao nosso coração, que vem estar conosco no exato momento da conversão, que vem fazer morada em nós, que vem reclamar para si a nossa vida, uma vez que morando em nossos corações. Esta fé trinitária, esta fé cristocêntrica, esta fé que encontra no Calvário a sua máxima, e na ressurreição o seu grande brado de vitória. Essa fé e tudo aquilo que vem ancorado biblicamente nela é a grande
saída para vencermos esta ou qualquer uma outra narrativa e interpretação do mundo, da existência humana e das coisas pertinentes ao dia a dia. Só a fé em Jesus pode nos manter num ritmo animado, perseverante e constante rumo às mansões celestiais. Nada mais pode. Não se trata de você ser parte de um movimento religioso. Se trata de você ter fé de que o Senhor Jesus Cristo é o grande autor e consumador da vida e da salvação. O autor e consumador da fé. Que Jesus Cristo é, na verdade, a nossa grande esperança. Que o Senhor Jesus não é um adereço lateral da nossa vida, sabe? A gente vai vivendo a vida a sério na segunda-feira. Jesus é apenas um adereço lateral para que a gente faça uso dele no domingo. Não. Jesus quer um lugar em nossas vidas todo o tempo, todos os dias. A verdade é que o ser humano dos nossos dias vive sob intensa angústia. Se você estivesse no meu sapato uma semana, há dias em que eu digo para minha esposa, vamos orar, porque eu não consigo nem respirar. São tantos dramas. Morre um. O outro ameaça sair de casa. O outro começa a se envolver com droga. O outro foi seduzido por essa ideia de gênero e assumiu a sua homossexualidade, saindo do armário. São angústias econômicas. O salário mínimo, quando foi oficializado pelo presidente Getúlio Vargas, era suficiente para uma família sobreviver, fazer a sua compra de armazém, fazer o pagamento da sua conta de energia, de água, enfim. Hoje, o salário mínimo é troco. Oprimidos por toda essa narrativa angustiosa, eu anuncio para você que está aqui nessa noite, o santo evangelho, que em Jesus você encontra paz. Tenhais paz em mim, de que em Jesus você vai encontrar o ânimo para seguir avante, porque você não está em busca de uma coroa corruptível, feita de prata, ouro, que o tempo é capaz de afetar. Não. Nós andamos em busca de uma coroa incorruptível, que está reservada para nós no fim dessa jornada angustiosa. Por isso, amado irmão, ânimo. Querido irmão, ânimo. Amada irmã, ânimo. Meu querido jovem, ânimo. Angústias profissionais por todos os lados. Na minha época, um estudante ia prestar exame vestibular e ele já sabia, ou ia cursar o curso de Direito, ou iria ser um engenheiro, caso suas habilidades fossem técnico-matemática, ou ele iria ser um médico,
ou algum profissional da saúde. Hoje há um cardápio enorme de profissões que nascem e morrem no espaço de 5, 10 anos. É que você pode entrar numa faculdade para se formar em alguma coisa e 5 anos depois, quando você se formar, aquela profissão acabou. Não há mais espaço no mercado de trabalho para aquela profissão. Então é uma angústia. Como encontrar paz? Paz só em Jesus. Seja também crítico da narrativa que você ouve. Seja eminentemente escriturístico e seja, meus irmãos, obtusamente crítico a essa narrativa. Não há nada nela, nada que você possa aproveitar, absolutamente nada. Jesus afirmou que o mundo é um espaço de aflições e tudo que é produzido nesse mundo vem carregado de aflição. O endosso das máximas que correm entre nós não é só dar um endosso à mentira. A vaidade do pensamento humano é também uma fonte de profundo desânimo e angústia. Então, amados, só me resta diante de vocês nessa noite reclamar o que Jesus diz em João capítulo 16 e versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus inaugurou esse, digamos, esse grupo de campeões, de vencedores do mundo. Em Jesus, nós acabamos por vencer também, porque o príncipe deste mundo se aproxima, produz, e ele nada tem em mim. Eu me converti, eu tinha 18 anos, e nunca mais olhei para trás, nunca mais tive saudade da cidade de pecado que havia deixado, do estado de pecado que havia abandonado, porque eu entendi o Evangelho. O Evangelho não é algo com o qual nós venhamos a nos desiludir. O Evangelho não é algo que possa trazer ao nosso coração essa sombra. Não, o Evangelho é a garantia de que nós viveremos na paz de Cristo, se diuturnamente colocarmos o nosso coração e pesquisarmos tudo o que diz a sua santa palavra. De novo, pode ler em voz alta comigo? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São 3 sequências na mesma oração, separada por ponto e vírgula. No mundo passais por aflições, é inquestionável. Mas tende bom ânimo. É algo com o qual nós precisamos aprender a lidar com essas aflições e encará-las à luz do Evangelho. Eu venci o mundo e aclamar dia e noite para que o Senhor nos ajude a vencer também. E acredite, você vencerá. Você tem 2 narrativas muito claras para abraçar.
o pensamento comum e vulgar do mundo, ou as máximas divinas do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo? O que você vai ouvir? O que você vai dar ouvidos? O que você vai alimentar em seu coração? Eu não sei. Mas de uma coisa eu posso lhe garantir: o príncipe deste mundo veio para matar, roubar e destruir. E só Cristo veio para nos dar vida, e vida abundante, vida segundo Deus tem e desfruta, vida eterna. Vida eterna. Mais uma vez, a cosmovisão vulgar do mundo é a que traz a chancela do discurso globalista, progressista, que você, mais velho, talvez seja só mais um termo na sua cabeça. Mas para seus filhos, não é. Para seus filhos adolescentes, jovens, eles sabem perfeitamente a respeito do que o pastor está se referindo quando fala dessa narrativa e desse discurso que você vai encontrar na boca de apresentadores de programas de televisão, você vai encontrar na boca de repórteres descolados, você vai encontrar também nos lábios de velhos que, desculpem-me o termo, perderam a vergonha. Mas você vai encontrar nesse mundo caído. E há uma maneira de vencer as afirmativas que correm entre nós. E a maneira é pela fé em Jesus. A fé na pessoa e na obra de Cristo é uma fonte de ânimo. Nós podemos viver sob o peso desanimador das angústias do nosso tempo, ou então abraçar as máximas do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando se converte a Jesus, ele chega a dizer que considerou toda a vida dele e toda a sua experiência como esterco. São as palavras do apóstolo Paulo. Por conta do amor a Cristo. Ele disse que considerou o passado dele como um magistrado e todos os seus estudos aos pés de Gamaliel como sendo um nada. Porque a narrativa do Evangelho é a coroa, meu querido irmão, do entendimento humano, é a sabedoria de Deus materializada para nós, colocada em palavras, em histórias, em parábolas, em conceitos, em exemplos para nós, para que nós vençamos o mundo. Imagine um exército de servos, como nós pregamos hoje de manhã cedo. Imagine um exército de lavadores de pés, de gente que queira servir a Deus de todo o seu coração e fazer uso de cada minuto da sua vida para ser derramado sobre o Senhor. Imagine, seria um verdadeiro e glorioso avivamento espiritual se todos nós encarnássemos esses conceitos gloriosos do Evangelho. Ser um servo de Deus, um servo da família, um servo da igreja, um servo das comunidades que você faz uso e transita. Gente, que mensagem poderosa é a mensagem do Evangelho. Portanto, tenha ânimo, sabe, irmãos? Eu reconheço que às vezes a gente perde o ânimo. Eu reconheço que às vezes a gente tem experiências dolorosas que de alguma forma podem atravessar o nosso caminho e alterar o ritmo da nossa passada. Acidentes acontecem, mas você precisa
se conscientizar de quem é você, do que é o Evangelho, abraçar o Evangelho e encontrar ânimo no ensino de Cristo, encontrar ânimo no exercício cotidiano da fé, encontrar ânimo para continuar educando seus filhos, encontrar ânimo para continuar amando a mesma pessoa que eu amo há quase 50 anos, vou fazer esse ano, 50 anos que eu estou na estrada com a irmã Lourdes, 50 anos, 42 dos quais dentro desses 50 anos, casado com ela, um outro namoradinho, conhecido, por perto dela, fazendo a jornada com ela. Me pergunte se em algum dia me cansei de ver os belos olhos verdes dela. Não. Não. Foi todo dia com fogos de artifício, pastor? Acho que não. Não foram todos os dias com fogos de artifício, mas foram todos os dias com o empenho do voto feito diante do meu Senhor. O empenho do desejo de viver um casamento enraizado nas Escrituras Sagradas, enraizado no pensamento divino, na narrativa divina. Portanto, é ali que venho encontrando ânimo para continuar sendo pastor. Algumas pessoas me perguntaram, outro dia uma irmã, casal de pastores mais jovens, não, mesma idade que a gente, né? Me perguntaram se eu não penso em me aposentar. Pastor, o senhor não pensa em se aposentar? Eu digo, olha, no meu desenho de vida, não existe aposentadoria. Aposentadoria é a morte. E morrer pastoreando o povo de Deus é a melhor maneira de um pastor morrer. É dando a sua última gota de energia e depositando sobre o seu rebanho e sobre o seu ministério a última gotinha de força que ainda lhe resta. Em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, eu quero terminar com essa leitura. Diz o texto, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Preste bem atenção no que Jesus andou a propagar pela Galileia. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e próximo aqui não no sentido temporal, mas no sentido espacial. A palavra grega fala no sentido de proximidade espacial, tão próximo, que se você levantar a mão, você toca no reino. Você toca no reino de Deus. E finalmente, a mensagem termina com arrependei-vos e crede no Evangelho. É com essa palavra que eu quero terminar o culto dessa noite. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não é um texto ritualístico para nós utilizarmos somente aos domingos no culto. Não. O Evangelho é algo que a gente crê, é algo que a gente incorpora na nossa vida. O Evangelho é algo que a gente traz para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família, para dentro da nossa profissão, para dentro da nossa saúde,
para dentro de tudo que somos e fazemos, o Evangelho. Eu termino com essa frase, que não é minha, peço emprestada do discurso que Jesus andou a propagar para a Galileia. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Pastor, mas eu já sou um cristão convicto, já me batizei inclusive, sou membro de sua igreja. Arrependei-vos. Por quê, pastor? Porque metanoia, fazer esse caminho de volta, essa é a palavra grega para arrependimento. Fazer um caminho de volta para o coração do Evangelho não é algo, meus queridos irmãos, que deve ser requerido apenas de alguém que ainda não se converteu. Mas arrependimento é algo que nós devemos pedir de todos aqueles que estão na estrada, que estão fazendo a jornada. Façam meia volta das convicções que você tem sobre gênero, sobre sexo, sobre qualquer um outro tema que venha fazer parte do cardápio preferido dos nossos dias. Sacrifique toda essa ideia comum e vulgar, vomitada na mente dos homens por espíritos malignos. Arrependa-se disso e volte-se para o Evangelho. Volte-se para o ensino de Jesus, para a palavra de Jesus, para aquilo que Jesus tem nos ensinado. E com isso, saia de qualquer estado contaminado de vida e venha encontrar a paz, que dela advém uma vida sonoramente digna de ser vivida diante de Deus, de modo que os sons de nossa alma alcançam até as mansões celestiais. Venham a Jesus. Vamos orar.